Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos nesse ambiente da Biblioteca de Obras Raras, um ambiente de livros muito especial, de muito estudo, de muita concentração, reflexão. E recebemos com muita satisfação hoje aqui no nosso estúdio Ricardo Gauchi, que é diretor da Casa do Caminho. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa. Nós aqui agradecemos a presença aqui num lugar tão especial para a história do movimento espírita brasileiro, e especialmente com a presença dos espíritos amigos que nos acompanham em tarefas tão sublimes para a difusão da doutrina. Em trabalho dessa natureza, de fato, nós nunca estamos sozinhos. Um ambiente assim propicia, não é, Ricardo? Você tem uma vasta experiência no trabalho espírita, não é? Você poderia rapidamente nos contar assim um pouco da sua trajetória? Na verdade, não é uma experiência tão vasta assim, né? Mas ela obviamente transcende esta existência, mas nesta propriamente dita, nosso contato com a doutrina se dá quando aluno da universidade já. Quer dizer, foi tardio o nosso reencontro com a doutrina, mas esse reencontro foi marcante porque ele reafirmou convicções que não eram referenciadas em uma religião específica, até porque as respostas que eu particularmente procurava não encontrava nas religiões que eu conhecia. Tive uma formação católica inicial, fiz a primeira comunhão, mas só por meio de um amigo que fiz na universidade, que se transformou num instrumento da espiritualidade para me levar de volta ao caminho do trabalho para o Cristo, na seara espírita, é que eu tive oportunidade de voltar às minhas origens, né, pré-encarnatórias, quando eu já havia, obviamente, tido contato com a doutrina, porque quando eu comecei a compulsar os livros, eu percebi que já havia visto aquilo. Tinha certeza absoluta que eu estava relendo e não lendo exatamente. E dali, de 1980 para cá, a minha história foi sempre de muitas bênçãos por meio da doutrina, no trabalho da seara, e até que tive a oportunidade de trabalhar na fundação de duas instituições espíritas, o Grupo Espírita Casa do Caminho, onde eu trabalho hoje intensamente, e a Sociedade Espírita de Educação do Menor Semente de Luz, que era um trabalho mais para crianças, que hoje funciona em Samambaia, e se subdivide em duas instituições, uma creche, que atende 100 e tantas crianças, e o Centro Espírita Semente de Luz, que dá o suporte vibracional e espiritual para todo esse trabalho, que é um trabalho muito bonito. E atualmente, como nós tivemos essa oportunidade também, dirigimos a assistência espiritual lá na Casa do Caminho, que é um trabalho difícil. Estas casas que o Ricardo está se referindo são no Distrito Federal, não é isso? Sim, Samambaia é uma cidade que antigamente era chamada de cidade satélite, é uma região administrativa, e no Guará 2, que é uma outra cidade também, satélite, e hoje chamada região administrativa, temos a Casa do Caminho. São duas cidades distantes uma da outra. Nesse trabalho do atendimento espiritual, como é que você entende o atendimento espiritual inserido no contexto da casa espírita? Bom, na verdade, a assistência espiritual, que envolve tanto o atendimento espiritual quanto a assistência propriamente dita, para quem busca pelo atendimento a ajuda da casa por meio de tratamento, de suporte, né, espiritual, digamos assim, nós temos uma articulação intensa com a casa como um todo, porque a assistência ela se dá envolvendo o estudo, envolvendo a atividade assistencial não mediúnica, envolvendo o trabalho da evangelização das crianças, o trabalho de estudo sistematizado, que é uma evangelização de adultos, digamos assim, e tudo isso tem que se compor para que a pessoa que busca uma casa espírita tenha todos os recursos disponíveis para poder se soerguer e superar uma fase difícil, que não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora, como nos ensina Emmanuel, que é o nosso tema aqui hoje. Pois é, o nosso tema de hoje é sobre as obras de Emmanuel. Emmanuel, esse espírito guia de Chico Xavier. Ricardo vai contar um pouquinho para nós sobre a trajetória também de Emmanuel, de Chico.
Emmanuel, o Ricardo, a gente falando aqui de Emmanuel, a gente deve muito a Emmanuel, não é? Diríamos que se nós imaginarmos hoje o movimento espírita sem as obras psicografadas por Chico Xavier, nós teremos um quadro muito pobre e muito distante daquilo que nós estamos vendo hoje. Certamente, eu penso que a Federação Espírita Brasileira, inclusive, não teria o alcance que tem hoje, a força que tem na condução das atividades do movimento espírita em nível nacional, no movimento federativo, se não fosse as obras de Chico e principalmente o próprio Chico Xavier, que foi coordenado por Emmanuel, embora espiritualmente eles têm uma vinculação propriamente, quase que o guia de Emmanuel, se nós analisarmos a história dos dois, ao longo das encarnações. Ah, é? Porque é uma coisa curiosa, né? A gente tem assim a explicação de que Emmanuel, o guia espiritual de Chico, coordenou seu trabalho psicográfico, e não só isso, mas todo o trabalho da mediunidade, quer dizer, a missão de Chico aqui na Terra. Você está dizendo tanto quanto o oposto disso. Sim, inclusive há referências explícitas a esse respeito. Se nós analisarmos a relação de Emmanuel com Chico Xavier no trabalho de coordenação das obras que foram psicografadas, nós vamos ver que a relação de Emmanuel é quase paternal com Chico. Verdade. Porém, é um paternal que não se caracteriza por uma superioridade espiritual propriamente dita, porque se nós remontarmos a 2000 anos no romance que Emmanuel inaugura, trazendo para nós a história da sua evolução, digamos assim, marcante a partir do encontro com Jesus, nós vamos ver lá o senador Públio Lentulus, que tem uma filha, Flávia, que no caso era Chico Xavier encarnado, que depois reencarna como Lívia, a filha adotada por Basílio, num outro romance que não será tema hoje, de Emmanuel também, que mantém esta relação. E Emmanuel revela isso no primeiro encontro com Chico, se me permite. Sim. Esse relato está aqui na obra Emmanuel, que tem o próprio título, Emmanuel, Guia Espiritual do Chico, quando ele faz o prefácio da obra, e ele fala dessa vinculação, Ricardo, dos dois que remontam aqui, ele coloca assim, até num fecho que o sentimento afetivo que me impele para o teu coração. Isso é Emmanuel falando para Chico. Tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Isso vem de há muito. E ele diz aqui, inclusive, o seguinte, quando Chico o vê pela primeira vez, com a figura de um idoso, um pouco diferente do senador que a gente vê no retrato que foi feito cerca de 10 anos depois, aproximadamente, um retrato mediúnico, ele vê Emmanuel num feixe de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz, segundo o próprio Chico Xavier descreve aqui nesta explicação que ele dá no início do livro Emmanuel. Essa é a primeira vez que Emmanuel se torna visível a Chico. E só para ele, pelo entendimento, as pessoas não perceberam, só ele visualizou e dialogou com Emmanuel em pensamento. E Emmanuel diz a ele, que o seguinte, entre outras coisas, tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos, como você citou. E aí nós vamos ver essas revelações sendo feitas gradativamente, especialmente nos cultos domésticos da família Joviano, que se transformou na família espiritual de Chico Xavier. Rômulo Joviano foi o patrão do Chico na Fazenda Modelo. Isso lá em Pedro Leopoldo. Isso. E a relação da família Joviano com Chico se dá exatamente por intermédio de Emmanuel, que conduz todos os trabalhos, inclusive as comunicações, usando a prancheta, que é o método historicamente original da psicografia, para que as pessoas entendessem como se deu a origem da doutrina, e a partir dessas mensagens que surgiam, emergiam desses cultos domésticos, Emmanuel foi revelando aos poucos quem era quem, da família Joviano, do Chico Xavier e dele mesmo,
nas diversas encarnações que se entrelaçaram ao longo dos tempos. Deixa eu só entender, o próprio exercício da mediunidade, da psicografia, utilizou-se também das pranchetas aqui com Chico? Foi um exercício que foi feito com Rômulo Joviano, Chico e Emmanuel, para que as pessoas entendessem a dificuldade do processo lá no início de psicografia. E a prancheta não permitia acentuação nem pontuação. Então foi dada a tarefa a uma filha, se não me engano, agora não sei ao certo, não me lembro, do Joviano, que tinha que fazer a revisão. Então a responsabilidade dessa pessoa em botar a vírgula no lugar certo e acentuar corretamente para que a integridade do pensamento de Emmanuel fosse preservada era enorme, né? Mas Emmanuel supervisionava. Como ele supervisionou todas as obras psicografadas por Chico Xavier, Emmanuel, antes de autorizar a publicação, Emmanuel fazia uma revisão e só depois que Emmanuel autorizava, liberava a revisão, é que isso vinha para a publicação. A Federação Espírita Brasileira conhece bem isso, porque o diálogo era constante entre eles, né? Quer dizer, tem toda uma seriedade nesse processo editorial, não é? Exatamente, que é uma preocupação que nem sempre a gente percebe nas obras atualmente, porque muitas editoras surgem com fins que acabam sendo predominantemente comerciais e acabam maculando muito da mensagem que deveria vir mais coerente com a doutrina e límpida em todos os seus aspectos, inclusive linguísticos, né? E a gente vai ver essa perfeição linguística nas obras de Emmanuel, que o distingue claramente, né, de muitos outros romancistas, digamos assim, espirituais, não necessariamente espíritas. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, estamos conversando com o Ricardo Gauchi, que é diretor de assistência espiritual da Casa do Caminho, uma casa espírita do Guará 2, no Distrito Federal. Estamos falando sobre a obra extraordinária de Emmanuel e de Chico Xavier. Voltamos daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Fique conosco. Lembra-te assim, Chorei igual a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te assome a boca. doente. Chorei ao desta forma. Estamos de volta, amigo, com o programa Livros que Iluminam, conversando com o Ricardo Gauchi sobre o trabalho de Chico Xavier e de Emmanuel. Ricardo, você nos explicava já algumas coisas aí curiosas que não são do, digamos, do conhecimento público, do domínio público. Essa questão da própria evolução de Chico Xavier, essa relação que ele tem com Emmanuel, é algo assim muito curioso. E para a gente que está nas lides, né, diárias, procurando estudar e conhecer o Espiritismo, a gente verifica nas obras de Chico Xavier, na sua psicografia e no trabalho orientado por Emmanuel, uma seriedade realmente admirável. Certamente. Aliás, eu sugeriria às pessoas que assistissem um programa aqui da FEB TV, muito bem feito e muito esclarecedor, instrutivo, sobre a biografia de Emmanuel, gravada com Flávio, que é o secretário do NEP aqui da Federação, não é? Então assistam, né? FEB TV está lá no banco de vídeos na internet. Para a gente conhecer mais, né? Isso, ele vai inclusive fazer uma citação explícita sobre essas duas encarnações de Chico Xavier, que são confirmadas por outros estudiosos, especialmente pessoas que conviveram com Chico, né? Inclusive a questão espiritual a que nos referíamos, João Cunha, que frequentou todo o trabalho junto com Chico Xavier muito proximamente, dividiu a intimidade de Chico, faz uma referência sutil sobre essa inversão na lógica que a gente tem às vezes de achar que Emmanuel é o guia espiritual de Chico. Não, Emmanuel foi o coordenador do trabalho de Chico junto a nós, o trabalho abençoado, mas efetivamente, do ponto de vista espiritual, se analisarmos a trajetória de Flavinha e Lívia nos romances de Emmanuel, por exemplo,
E comparando com a de Emmanuel, nós vamos ver que Flavinha já estava bem à frente na compreensão espiritual já naquele dos período. valores do Cristo, exatamente. Mas essa disciplina que, de certa maneira, Emmanuel coloca, isso também é nítido nos relatos, né? Até aquela questão da história do avião, do medo, né? Que o próprio Chico conta, né? Tem lá o seu fundo digamos assim, de graça, mas tem uma seriedade grande, porque Emmanuel chama a atenção literalmente do Chico, não? Porém, a gente tem que lembrar que, estudando a doutrina espírita, nós vamos ver que a veste física nos embota em vários aspectos necessários ao nosso processo. No nosso caso, de resgate, de expiação. No caso de Chico, num processo de testemunho e de missão clara entre nós. Nós sabemos que os problemas de visão que o Chico já possuía quando teve a primeira visão de Emmanuel e todo o seu sofrimento físico tem um caráter muito mais de testemunho para nós do que propriamente expiatório, conforme a gente pode entender se a gente analisar a nossa trágica caminhada evolutiva, que ainda muito se distancia daquilo que Jesus espera de nós, mas que certamente no caso de Chico Xavier se transforma em testemunho vivo daquilo que ele servia de instrumento para trazer a nós. Nessa nossa caminhada, certamente a gente errou muito mais do que acertou. Sim, e imagino que agora estejamos buscando acertar mais do que errar. Sabemos que é natural o tropeço, sem tropeço não há crescimento, né? E nós sabemos que quanto mais nos esforçamos, mais vamos depurando o nosso íntimo, conforme Emmanuel busca ensinar com seus romances, que não são obras de ficção e nem são críticas e análises dos outros, mas é o próprio testemunho de Emmanuel que narra a sua trajetória evolutiva entre nós. E isso que é interessante de ver nos romances de Emmanuel, assim como nos de Ivone A. Pereira, na trilogia do Cavaleiro de Numers, né? Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, a gente vê a história de Ivone. Emmanuel fala da sua própria história, que é um testemunho para nós de transformação moral. E a gente lembrava que essa questão da Ivone, o espírito que ditou a obra, ele queria praticamente fazer uma narrativa da sua vida, da sua biografia. Assim como aconteceu também com Camilo Cândido Botelho, né, o Camilo Castelo Branco, ao narrar o Memórias do Suicida, depois teve todo um trabalho de Leon Denis para dar digamos, um cunho doutrinário. Também a obra da trilogia, né, apresentada pelo Roberto Canarreiras, não é isso? Teve um trabalho de Charles, né, uma espécie de pai. O Emmanuel, né? De Ivone A. Pereira. De Ivone A. Pereira. Essa orientação toda para que a obra tivesse um cunho doutrinário, tivesse o seu ensino moral, não apenas um relato de uma biografia, por mais importante que ela pudesse ser. Ricardo, qual é o diferencial da obra de Emmanuel Chico Xavier? Bom, certa feita, Altivo Ferreira, que foi diretor aqui da FEB, né? Vice-presidente também. Vice-presidente, esteve conosco quando eu era aluno ainda na universidade, quando nós tínhamos o grupo espírita da UNB à época, né? Sua primeira encarnação, já que ele reencarnou e está funcionando hoje de novo, desde 94, na Universidade de Brasília. Altivo Ferreira fez um comentário lá após uma palestra, conversando com as pessoas, que eu fiquei muito atento, porque eu já era um admirador inconteste de Emmanuel, percebia um diferencial em relação a todos os outros que traziam suas lições. Ele dizia que, na ótica dele, da diretoria à época, Emmanuel certamente era o espírito de maior evolução, se comunicando conosco, trazendo ensinamentos. Eu nunca esqueci dessa observação que ele fez de maneira informal ali, na impressão que ele possuía, analisando todas as comunicações, os livros de Chico e de outros médiuns. Ele entendia e colocava isso claramente, que Emmanuel estaria numa estatura superior aos demais, no sentido até da missão da obra de Chico Xavier, que nós ainda levaremos muito tempo para aquilatar na sua real profundidade, no seu real alcance. A gente tem noções que nos deixam extasiados por tudo que representa Chico Xavier para todas as pessoas e para o movimento espírita, mas nós ainda não conseguimos analisar, aquilatar aonde vai esse processo todo da complementação da revelação espírita, e só teremos condições de fazer
quando evoluirmos o suficiente para isso. O Emmanuel, quando aparece para Chico, e aqui o Chico Xavier vai falar no prefácio da obra Emmanuel, ele já dá uma sinalização sobre a importância de todo o trabalho de Chico, especificamente ao servir de instrumento para que os romances que Emmanuel traria significaria para todos nós. Né? Então ele diz o seguinte, né, que o Emmanuel afirmava aqui nesse encontro com ele, ter sido na sua última passagem pelo planeta, padre católico, desencarnado no Brasil. É interessante que Emmanuel, depois que se encontra com Jesus, que é narrado há 2000 anos, ele vai ter várias encarnações envolvido com a questão do movimento católico. Isso tem um papel por causa da formação religiosa no tocante ao conhecimento aprofundado, especialmente do Novo Testamento, e da penetração no pensamento do Cristo, que era fundamental para o que ele viria a fazer, porque Emmanuel acaba constituindo a equipe, junto com outros grandes luminares, né, do Cristo, da revelação espírita, ou seja, a falange espírito de verdade. E traz para nós uma mensagem que todos nós sabemos, né, o egoísmo em o Evangelho segundo o Espiritismo, antes da última encarnação aqui no Brasil. Porque nós sabemos que ele foi Padre Manuel da Nóbrega, padre português. Sim. A história de Emmanuel, ela é basicamente constituída na Europa, longe da língua brasileira. Se aproxima para a língua portuguesa de Portugal. Como o padre Damiano também, espanhol, ele se aproxima também, né, do espanhol, mas a apropriação da língua brasileira em todas as suas nuances vai se dar na última encarnação, que é uma encarnação preparatória para o trabalho que viria na sequência. A gente vê aí a anterioridade do espírito, né? O Brasil é um país muito jovem, né? São 500 e poucos anos. Inclusive, Emmanuel com o padre Anchieta fundaram São Paulo, não é, Ricardo? Exatamente. Fundadores. Então, quando a gente analisa toda a trajetória de Emmanuel, a gente vai ver que, efetivamente, como trabalhador do Cristo, com toda a sua ligação com Paulo apóstolo, inclusive, ele tem toda uma gama de ações planejadas em níveis superiores, porque tudo se articula para a preparação do terreno que seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, Emmanuel é uma referência de compreensão doutrinária insuperável. Se nós lermos os romances de Emmanuel, além das lágrimas que serão geradas, dos sentimentos que serão produzidos, nós teremos uma compreensão muito grande do processo reencarnatório da lei de causa e efeito. E Emmanuel faz isso também nesse prefácio de explicação aqui, quando ele diz o seguinte: Emmanuel, leva-me às eras mortas e explica-me os grandes e pequenos porquês das atribulações de cada instante. Ou seja, Emmanuel vai nos ensinar que nada que acontece na nossa vida é por acaso. É por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Sejam os grandes problemas ou os pequenos problemas que permeiam o nosso caminho evolutivo, tudo se articula com o passado. E Emmanuel vai fazer essa explicação por meio dos seus romances. Então, ele é um grande professor. E a aplicação dessa visão didática de Emmanuel, colocando tão claramente, da própria justiça divina. Exatamente, que vai mostrar exatamente nos romances como que a gente planta e como a colheita se dá para que a gente reflita sobre o que plantou para fazer novos plantios, cada vez mais na direção daquilo que foi definido por Jesus como governador espiritual do nosso planeta. Aí a aplicação da lei de causa e efeito, ação e reação. Perfeitamente. Estamos conversando com Ricardo Gauchy sobre o trabalho de Emmanuel, Chico Xavier, na obra da divulgação do Evangelho de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, permaneça conosco.
Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Ricardo Gauch sobre a obra de Emmanuel, Chico Xavier. Ricardo, a gente não tem assim aquela intenção de ficar, digamos, curiosamente explorando as encarnações passadas, mas há espíritos que na sua trajetória nos deixam esse testemunho valioso para o nosso aprendizado. Então, a gente tem que confessar que a gente tem um pouco de curiosidade, sim, sobre Emmanuel, sobre Chico Xavier. Você havia referido sobre algumas experiências reencarnatórias, tanto de um quanto do outro. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O que eu acho que seria relevante destacar, até para entender a lógica do trabalho de Emmanuel, foi que, como nós vimos, ele teve uma formação secular na Europa, né? Senador Plínio Lentulus lá em Roma. Depois ele vai reencarnar nas outras obras, nós vamos ver, né? Predominantemente na sequência no movimento católico, como padre, se construindo, né, no estudo do Novo Testamento, na difusão da mensagem do Cristo. Mas, para fazer o trabalho de coordenação do Chico, ele precisava se apropriar da língua brasileira, né, do português brasileiro. Para isso, dentro da lógica maior que nós não compreendemos pela nossa pequenez, ele reencarna aqui no Brasil no final do século XIX, não é? Quando ele vai, então, como Padre Amaro, ele vai trabalhar na paróquia lá de Bom Sucesso. E por que é importante lembrar disso? Porque esse Padre Amaro, ele era muito conhecido pelos seus sermões. Ele era de uma família do norte, não é? Mais precisamente do Pará, uma família muito abastada. Ele larga as possibilidades que a riqueza da família oferecia para vir se dedicar ao Cristo no Rio de Janeiro. E se transforma no pároco de Bom Sucesso, conhecido que trazia pessoas de várias partes do Rio de Janeiro pelos seus sermões. A igreja era muito cheia por conta desses sermões. E o que é curioso nós vermos aí é que ele acaba conhecendo e conversando muito com Bezerra de Menezes sobre as ideias espíritas. Então, as coisas se articulam todas. Efetivamente, o Padre Amaro se apropria dessas ideias com naturalidade, a conversão do Bezerra, e, portanto, se juntando à apropriação da língua portuguesa, brasileira, ele consegue, então, depois coordenar e fazer toda a revisão linguística com a propriedade que caracteriza Emmanuel. E é muito curioso que ele desencarna muito jovem e ele descreve, não é, em uma mensagem pelo próprio Chico, o seu último momento, a sua última desencarnação, com detalhes. É uma mensagem absolutamente rica, em que ele vai descrevendo tudo o que ele vai passando no momento da sua desencarnação, como um padre jovem, porém muito doente. E é essa mensagem. Por que Emmanuel traz essa revelação? Não por vaidade, obviamente, sim, mas para nos alertar sobre o que nos aguarda na desencarnação, em função do que nós vivemos aqui na vida que Deus nos concedeu, como uma oportunidade abençoada de crescimento. Ele dá o próprio testemunho. Exatamente. E o curioso é que a gente poderia ler, né? Talvez a oportunidade não permita. O curioso é que ele vai narrando todas as sensações que ele vai passando, quando o corpo começa a efetivamente se desorganizar completamente, e ele de repente dorme. E acorda achando que estava em um hospital, imaginando que ele estava no hospital. Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Ele fala assim, puxa, fui curado, graças a Deus. E ele é orientado pelo espírito que o recebe lá, que vai atendê-lo, achando que é um médico de um hospital do plano físico, que vai dizer a ele para ele ter calma, que aos poucos ele vai compreender o que está acontecendo. E ele começa a perceber que a ação do pensamento dele tem efeito material, entre aspas. Porque ele lembra do crucifixo de prata, que era muito caro a ele como padre, e no momento que ele pensa, o crucifixo se materializa. E ele começa a perceber que o que ele vai pensando vai acontecendo. E ele começa aos poucos a entender que as coisas não eram exatamente como ele imaginava. Ele não estava mais no plano físico. Até que ele sente ao lado dele, e que faz ele começar a retomar a sua memória de tudo que aconteceu e quem ele era, de Lívia,
a sua esposa, lá há 2000 anos, né? A esposa de Públio Lentulus, que foi um espírito também muito acima, tanto dele quanto de Chico na época, em termos de busca e vivência da mensagem do Cristo, que o acompanhou ao longo do tempo. Razão pela qual, com razão, ele dedicou aquele poema belíssimo que se transformou numa música tão famosa no movimento, que é a Alma Gêmea, que sintetiza a relação de amor entre os dois. Que está no há 2000 anos, não é isso? Que é simplesmente maravilhoso, né? Ricardo, fazendo um recorte temporal, esse retorno de Emmanuel, então, na última encarnação, com essa descrição da desencarnação, foi como o Padre Amaro, não é isso? Padre Amaro, a última encarnação. No século XIX. Isso, ele pega o final do século XIX, né? No finalzinho do século XIX, ele desencarna bem no iniciozinho do século XX. Né? Isso tudo é descrito em detalhes, né? Em várias obras aqui, que vão descrever esse processo. Né? Esse livro que você está mostrando, só para a gente ver. É Deus Conosco, de Emmanuel. Dá para a gente ver? Psicografia de Chico Xavier. Deixa eu mostrar aqui para o nosso... É um livro muito instrutivo, inclusive narra as experiências com a prancheta que nós fizemos. O telespectador pode acompanhar aqui. É a muito obra... interessante. Deus Conosco. Deus Conosco, que é o quê? Exatamente o significado da palavra Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ou seja, é um título que tem coerência total com Emmanuel, que fala também das encarnações deles. É muito instrutiva essa obra. Que se junta a outras da própria FEB, né? Perfeito. Como especialmente Palavras de Emmanuel, que é organizado, este livro, por Silvio Brito Soares. Silvio Brito Soares, que é uma obra muito interessante, porque o Silvio Brito, como um garimpeiro, recolhe os trechos das diversas obras de Emmanuel com a precisão. Admira-me realmente o trabalho do Silvio Brito Soares, porque ele tem essa capacidade de fazer essa síntese. São obras de referência que ele já fazia há algum tempo, né? No tempo do seu trabalho aqui, meados do século XX, enfim. É um trabalho bonito, resgatando informações. Ele tem aquele Páginas de Leon Denis também, né? Que faz esse trabalho resgatando as informações. E aqui Palavras de Emmanuel. Que são muito importantes, porque retomam assuntos que Emmanuel vai trazer na sua grande instrução. Porque o diferencial das obras de Emmanuel, para quem estuda, para quem quer conhecer a doutrina, é que ele é um curso de doutrina espírita na sua mais perfeita articulação e consistência interna. Ou seja, nós estudarmos os romances de Emmanuel, nós estaremos estudando fundamentalmente a doutrina. Razão pela qual Emmanuel certamente cobrava essa disciplina de Chico Xavier, mas também alertava Chico que a referência de Chico tinha que ser Allan Kardec. Que se por acaso Emmanuel se desviasse da codificação, que ele ficasse com Kardec. E nós sabemos que Emmanuel não se desviou. O que há, às vezes, é a falta, às vezes, de compreensão que, às vezes, a gente tem por processo evolutivo insuficiente de entendimento de certos detalhes, certas nuances que Emmanuel nos traz em suas obras. Então, o que dizer, por exemplo, de alguns pensadores, autores que foram até, digamos, uma linha, se não oposta, pelo menos bem diferente, crítica do trabalho de Emmanuel Chico Xavier? Quando nós refletimos sobre o que ouvimos até os dias atuais em relação ao próprio Mestre Jesus, por críticos, entre aspas, que se dizem conhecedores, nós vamos observar que precisam ser absolutamente relevados e respeitados com piedade. São pessoas que não entenderam efetivamente do que estão falando, tratando. Nós sabemos que os críticos, eles podem ser críticos construtivos ou destrutivos. Os destrutivos devemos considerar com muita tolerância, perdoar e seguir em frente, porque nos parece que para que um espírito possa fazer uma análise crítica em relação a qualquer coisa, eles têm que estar em posição acima, evolutivamente falando. Assim como Kardec nos disse que num esclarecimento, numa reunião mediúnica de atendimento de espíritos em sofrimento, é a autoridade moral do esclarecedor que se impõe. Então, quando nós vamos analisar a autoridade moral de quem critica Emmanuel, nós absolutamente
desconsideramos as críticas. É uma absoluta impropriedade. Seria o mesmo que nós dois aqui escrevermos um livro criticando as ideias de Jesus. Seria de causar piedade, né? E muita oração com certeza, para que nós saíssemos dessa situação. É daí, meus amigos, o cuidado, a prudência que a gente tem que ter. São muitas as obras espíritas, muitas obras psicografadas, mas a gente tem que ver a questão pela prudência, pelo estudo, pelo bom senso, não é, Ricardo? A sintonia destas obras com o trabalho de Allan Kardec, com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque a gente tem muito aí interesse em, às vezes, modificar, em alterar, atualizar o próprio conteúdo doutrinário, não é? Reescrever algumas obras de uma forma que cabe nos dizer que, infelizmente, é lamentável. Na verdade, nós temos que beber dessa fonte, não é isso? Ir lá na fonte primária, nas obras básicas, nessas obras subsidiárias de desenvolvimento, para conhecer mesmo profundamente o Espiritismo. Assim como nos ensinou Emmanuel, né, sobre o Espírito de Verdade, que é essa pleiade de espíritos que assessoram Jesus na governança do nosso planeta e que foi responsável pela revelação espírita, que esta pleiade trabalhou e articulou todo o trabalho que foi desenvolvido com a condução maravilhosa de Allan Kardec, por sua evolução espiritual, que é retratada no capítulo Kardec e Napoleão do livro Cartas e Crônicas. De Irmão X, né? De Irmão X. Nós vamos ver que, para que os espíritos fizessem todo esse trabalho, eles tinham uma elevação espiritual que para nós é até incompreensível. Agora imaginemos nós, pobres seres errantes do caminho, querermos nos atribuir uma tarefa de revisão da pleiade que assessora o próprio Mestre Jesus. É muita pretensão. E Jesus foi muito claro. Aquele que se eleva será rebaixado. Nós todos somos aprendizes do Evangelho de Jesus. À luz do Espiritismo, devemos ter essa humildade. Fica aqui para nós, nesse conjunto de programas que conversaremos com o Ricardo, a divulgação neste programa da obra Emmanuel, para o nosso estudo, para o nosso conhecimento. É uma obra que não é tão conhecida, mas vale a pena a gente ler, estudar, tem informações importantíssimas. E também gostaria de destacar aqui Palavras de Emmanuel, que é uma obra em termos de resumo, de compilações, de extratos, coordenada aqui por Silvio Brito Soares, também vale conhecer, vale estudar. Ricardo, o nosso tempo já está encerrado, a gente agradece muito a sua participação e vamos continuar conversando em outros programas sobre o trabalho de Emmanuel e de Chico Xavier. Muito obrigado por sua presença. Jesus nos abençoe. Agradeço também a sua companhia e permaneça conosco em outros programas.